Fala aí, meus amigos, beleza? Meu nome é Francisco Joane, sou estudante de graduação de Filosofia da UF e sejam bem-vindos ao canal Filosofia das Coisas. Bom, galera, nesse vídeo a gente vai refletir e discutir um pouco a respeito de uma pergunta de Agostinho. Essa pergunta é: o que fazia Deus antes da criação? O livro base que a gente vai usar para discutir essa questão é Confissões do próprio Agostinho. Essa edição aqui é da Abril Cultural 1973, muito boa para ler, um texto maravilhoso que eu gosto muito do Agostinho, Confissões. Então vamos refletir um pouco sobre a pergunta e sobre a posição de Agostinho a respeito do que fazia Deus antes da criação. É importante a gente frisar duas coisas, tá? A primeira, Agostinho era cristão católico, então o Deus que ele está falando aqui, o Deus que nós estamos falando, é o Deus cristão. Segunda coisa, antes da criação do mundo, biblicamente falando, houve a criação, então, dos anjos, a criação do céu, né? Então, a gente fala de uma criação em geral, qualquer parte da criação, né? O que fazia Deus antes de toda a criação? É disso que a gente está falando. Um questionamento comum é: se Deus, antes de criar tudo que nós conhecemos e tudo que nós também não conhecemos, estava ocioso, por que assim não permaneceu? Por que Deus não permaneceu ocioso ao invés de criar tudo que criou? Bom, mas sabemos que Deus não permaneceu ocioso. Deus criou, né? Deus criador. Então, quando Deus cria algo, há um movimento em Deus. Deus se move, Deus sai da ociosidade e se move para, então, criar algo. Aí eu te pergunto, se existia um movimento a partir de Deus, que Deus provocou, que é a criação, como pode haver eternidade se o movimento tem início e Deus não? E a eternidade não pode ter início nem fim? Aí você me responde: poxa, Francisco, isso é fácil, isso é fácil. O movimento, que é a criação, não é eterno e Deus é eterno. Pronto, respondi a pergunta. Não é tão simples assim e eu vou te mostrar o porquê. É o seguinte, antes de realizar o movimento da criação, Deus teve a vontade de fazer a criação. Essa vontade, ela pertence à substância de Deus, faz parte de Deus, essa vontade, porque Deus pode fazer as coisas. Mas, se essa vontade surgiu em um determinado momento da eternidade, essa vontade teve um início. E se ela teve um início, a vontade não é eterna. Então, como pode pertencer a substância de Deus, a vontade, se ela não é eterna e Deus é eterno? Beleza. Agora acabei de admitir que a vontade não é eterna. Mas vamos supor que a vontade seja eterna, a vontade da criação de Deus, que realmente aconteceu, segundo as crenças cristãs, segundo o que fala Agostinho. Se a vontade for eterna e pertencer à substância de Deus, aí ok, a vontade que pertence à substância de Deus é eterna, porque a substância de Deus também é eterna, Deus é eterno. Mas eu te pergunto, por que então as criaturas também não são eternas, uma vez que a vontade de criá-las é? Agora que eu apresentei todos esses questionamentos de Agostinho para vocês, vem a resposta dele, porque ele questionou, perguntou, contra-argumentou, argumentou, mas não respondeu ainda. E a resposta dele é simples e direta: não sei, prefiro não falar do que falar besteira e ser motivo de zoação. Essa foi a resposta dele, essa é a verdade nua e crua, foi a resposta dele. Não sei, prefiro não falar do que ser zoado por falar besteira, devido à complexidade da questão. Né? Mas ele admite que Deus é o criador de tudo mesmo assim. Ele prefere admitir que antes de criar tudo, Deus não fazia nada, ele estava em ócio. Até porque se ele fizesse, faria o quê? Se não fazer uma criatura, né? Resumindo, Deus não faria nenhuma criatura antes que fizesse alguma criatura. Essa é a resposta de Agostinho. Para falar a verdade, com Agostinho aqui eu aprendo que nem todas as questões da vida, principalmente as sobre Deus, têm resposta. Essa é uma pergunta bem difícil e às vezes a gente tem que se contentar com as limitações do pensamento humano, né? Apesar de a gente não conhecer aí tudo sobre o nosso cérebro, sobre as nossas possibilidades, né, dentro da ciência, a gente sabe que a gente é limitado e entender Deus é algo muito maior do que a gente possa imaginar. Bom, galera, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, curtido. Curta aí o vídeo aí embaixo, comenta, compartilha com seus amigos. Essa é uma questão bem interessante, tá? Valeu, rapaziada, tamo junto.